Sorteio realizado e os adversários do Fluminense na Copa Sul-Americana de 2025 estão definidos. Como vocês perceberam, eu não pude participar do sorteio, da transmissão do sorteio da Sul-Americana, porque desde o ano passado eu já tinha uma viagem planejada para este período e eu fiz tudo muito bem calculado, contando que o Fluminense chegaria à final do Campeonato Carioca e que essa final seria disputada antes da data FIFA, né? O calendário bateu certinho. E o sorteio da Sul-Americana estava previsto antes para o dia 19, quarta-feira, não 17. Mas aí a Conmebol fez o favor de antecipar para o dia 17. Então estava na cara que não ia sair tudo perfeitinho. E aí eu até o último instante eu tentei mudar o meu voo, tentei mudar a minha passagem, mas infelizmente eu não consegui, tive que ficar fora. Eu vou aproveitar essa data FIFA para tirar, entre aspas, né, férias, mas vocês sabem que a gente não para nunca. Vou continuar gravando vídeos aqui pro canal do Lessa, mas talvez uma frequência ali um pouquinho menor, até para poder aproveitar este momento, depois de tudo que eu passei recentemente, para, né, dar uma respirada. Mas como eu disse, já está planejado já há muito tempo, não foi de agora. E aí, devido a isso, eu não consegui acompanhar o sorteio, mas não vou deixar vocês de forma alguma sem conteúdo aqui no canal. Então, eu pedi a queridos amigos que acompanharam o sorteio, que sabem muito de Fluminense, que sabem muito de futebol também, para gravarem vídeos aqui falando sobre o que eles acharam desse sorteio, o que o Fluminense terá pela frente de dificuldade nessa primeira fase da Copa Sul-Americana. E eu tenho certeza que vocês estarão muito bem acompanhados. Assim que chegar por lá, para quem eventualmente, eu sei que vocês vão perguntar, eu estou indo para a Itália porque minha namorada ela está passando o ano lá estudando, então foi um momento que eu consegui encaixar ali para poder ir visitá-la, ficar um pouquinho lá e depois voltar. Então tenho certeza que vocês estarão muito bem informados com eles por aqui também, e assim que eu chegar lá, eu já vou falar com vocês também e trazer mais notícias, mais conteúdo aqui no canal, tá bom? Um abraço, então fiquem aí com a análise do sorteio da Copa Sul-Americana de 2025, os adversários do Fluminense. Fala galera do canal do Lessa, tudo em cima. Sorteio da Sul-Americana aconteceu nessa última segunda-feira, às 8 horas da noite ali. Jornada KTO 1902 transmitiu ao vivo e o Fluminense já sabe quem que vai enfrentar nos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Fluminense vai enfrentar a União Espanhola do Chile, o Once Caldas da Colômbia e o San José, ou São José, San José, como você quiser chamar, da Bolívia. Vou dar minha opinião breve aqui sobre o grupo do Fluminense, vou passar também um pouquinho de informação sobre os times do atual momento, de onde jogam, se tem altitude ou não. O Fluminense, já dando spoiler, pegou 2 times com altitude e outro time numa cidade muito famosa aqui da América do Sul, beleza? Começando aqui com União Espanhola, que veio do pote 2, time chileno, joga em Santiago, uma excelente cidade, se você quiser viajar para lá, inclusive uma das melhores cidades da América do Sul para se viajar. Estádio Santa Laura, um bonito nome de estádio, não tem altitude, então não precisa se preocupar com o jogo contra a União Espanhola, atual 14º colocado do Campeonato Chileno com 3 pontos em 4 rodadas. Nas primeiras 3 rodadas, União Espanhola tomou 2 goleadas e perdeu outro jogo por 1-0, foi um 4-0, outro 3-0, outro 1-0 e ganhou o último jogo do Campeonato Chileno, por isso tem 3 pontos em 4 rodadas. É um time que obviamente não é dos maiores do Campeonato Chileno, também não é um dos maiores do Chile continentalmente falando, não tem história intercontinental. O maior feito do União Espanhola, inclusive em competições internacionais, foi um vice-campeonato da Libertadores em 1975, ou seja, gente, o Fluminense tem a obrigação de ganhar o jogo tanto aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, quanto lá no Chile, em Santiago. É um jogo bastante acessível para o Fluminense, não tem nenhuma complicação de altitude e nem nada disso. E ainda vai pegar um time que está num momento ruim. É óbvio que as coisas podem mudar daqui para lá, mas o Sul-Americano já está para começar, tá? Depois da data FIFA já tem ali a primeira rodada da Sul-Americana, depois da estreia no Campeonato Brasileiro. Time do pote 3 agora, Once Caldas. O Fluminense estreia na Sul-Americana na Colômbia, em Manizales. Já adianto que tem altitude de 2.160 metros. Estádio Palo Grande, atual 11º colocado do Campeonato Colombiano, com 12 pontos
em 9 rodadas. Once Caldas é aquele time que os brasileiros amam fazer piadas com outros clubes que tem só uma Libertadores e não tem tanta relevância assim na competição. É o caso do Vasco da... Tô brincando, sem brincadeira aqui no canal, é só um perfil de informação. Once Caldas teve uma Libertadores, conquistou uma Libertadores, foi um dos grandes feitos históricos da competição, um time que não tinha relevância nenhuma na competição. Até hoje não tem essa relevância intercontinental, mas conquistou uma Libertadores e não costuma competir tanto na principal competição do país, tanto que está jogando a Sul-Americana nesse momento. É um jogo acessível, é uma altitude que já tem certa relevância, porque você já passa a sentir os efeitos ali, o ar é um pouquinho mais rarefeito, a bola já é um pouquinho mais rápida também, mas também não é nada demais, não é nenhum monstro de 7 cabeças. A efeito de comparação, a altitude de Quito é de 2.800 metros, então é uma altitude bem maior e dá para ganhar também em Manizales, que é a cidade que joga o Once Caldas. O Fluminense também tem a responsabilidade de jogar melhor e de ganhar os 2 jogos, tanto no Rio quanto na Colômbia. Passando agora para o terceiro time do grupo do Fluminense, é um time que vem do pote 4, é o San José, e você pronuncia do jeito que você quiser, até porque a gente é brasileiro, é San José, é São José, é São José, a forma que você quiser pronunciar. O time da Bolívia joga em Oruro, então assim, não precisa nem falar que tem altitude. O problema é que é uma das maiores altitudes em estádios de futebol em todo o mundo. Trazer aqui o dado certinho. A altitude de 3.735 metros, estádio Jesus Bermúdez. Ou seja, o Fluminense vai ter que literalmente escalar uma montanha para vencer esse jogo na Bolívia. É provavelmente o maior desafio do time na competição, esse jogo fora de casa. É uma altitude realmente muito relevante. Mas outros times brasileiros já foram na altitude, por exemplo, de La Paz, que é 4.000 metros de altitude, e conseguiram vencer. O próprio exemplo do Internacional, que venceu o Bolívar. O Bahia foi agora há pouco também para La Paz e empatou o jogo, conseguiu golear aqui. Se eu não me engano, foi o The Strongest na Libertadores. O próprio Ceará já pontuou também em La Paz. Então o Fluminense tem condições. Hoje em dia tem um time também mais físico, um time que preza mais por esse lado realmente físico, então dá pra gente ganhar também em Oruro. É uma missão fácil? Não é, gente. A gente sabe como é que esses jogos são na altitude. O Fluminense tem um histórico ruim na altitude, a gente sabe muito bem disso, infelizmente. Mas o San José é um time bem inferior a The Strongest e a Bolívar, por exemplo, que são os 2 times que mais disputam Libertadores, são os 2 times que mais competem. O San José, inclusive, foi o 3º colocado no Campeonato Boliviano em 2024, fez quase 20 pontos a menos que o segundo, então é um time bem inferior tecnicamente aos 2 principais times da Bolívia, e isso diz mais, para ser bem sincero, sobre o San José do que propriamente a The Strongest e Bolívar, que a gente sabe que são muito inferiores tecnicamente aos times brasileiros. Tanto é que o The Strongest veio aqui no Brasil, mais especificamente lá em Salvador, e o Bahia, assim, traulitou o The Strongest. Continentalmente é um time que praticamente não existe. Foi campeão boliviano 4 vezes, tem uma dominância bizarra de Bolívar e The Strongest lá na Bolívia, então não é um time tão relevante assim. E é basicamente isso, gente. Deve ser aí o maior desafio do Fluminense nessa fase de grupos, que sim, o Fluminense já sabia antes do início que teria a obrigação e a responsabilidade de passar em primeiro no grupo. Vou só passar o regulamento bem de forma resumida aqui. 2 times se classificam na fase de grupos da Sul-Americana. O time que classifica em primeiro no grupo vai direto para as oitavas de final da competição. E o time que se classifica em segundo enfrenta um mata-mata pré-oitavas de final contra um time que se classifica em terceiro na fase de grupos da Libertadores. E aí tem todo um chaveamento, né? O Gabriel até explicou. O terceiro melhor colocado da fase de grupos da Libertadores enfrenta o segundo pior colocado da Sul-Americana e por aí vai até o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrentar o pior terceiro da Libertadores. Então é muito importante o Fluminense fazer uma boa campanha. Primeiro, para não ter que passar por esse perrengue de enfrentamento pré-oitavas de final. E segundo, também para não ter que ficar decidindo um jogo fora de casa em Sul-Americana. O Fluminense tem a obrigação de passar em primeiro e tem a obrigação de fazer uma boa campanha
nessa competição, que provavelmente é a mais acessível do ano de 2025 e é onde a gente está mais depositando esperança de títulos. Trouxe aqui de forma bem resumida o grupo do Fluminense. A minha opinião sobre o grupo é um grupo que não é tão simples assim por conta das duas altitudes, mas dentro de casa o Fluminense tem a obrigação de fazer 9 pontos e fora também vai ter que pontuar. Se não quiser passar perrengue, tem que ter muita atenção redobrada nesses jogos de Sul-Americana que podem ser fatais, podem ser muito perigosos para o Fluminense, apesar da facilidade. Perfeito? Tamo junto aí e até a próxima. Um prazer estar falando aqui pro canal do Lessa. Valeu, gente. Meu parceiro Lessa, obrigado pelo convite, falar do grupo do Fluminense na Sul-Americana. Acho que a manchete mesmo é que o Fluminense vai jogar em duas altitudes, porém bem diferentes. Tem ali a moderada, 2.100, mais ou menos, Manizales, casa do Once Caldas, e tem o Oruro, que aí o bicho pega, mais de 3.700, vai ter que rolar aquele esquema especial certamente. Em linhas gerais, eu acho que a gente pegou times bem acessíveis, como também é a Sul-Americana como um todo. Eu gosto de bater nessa tecla, tem muito time ruim. Eu acho que é um desperdício ali na Libertadores, naquela fase 2, quando caem os times. E eles não vão para a fase pré da Sula, nada, são eliminados. Então, um Boca está fora da Sul-Americana e temos aí São José, Once Caldas e União Espanhola, fora outros times aí dos outros grupos. Muita bizarrice. União Espanhola, vamos lá, eu fui fazer um breve estudo aqui sobre cada time. Temos, em geral, a quinta ou sexta força dos países. Então, você pode imaginar, se a Liga Chilena já não é essas coisas, o chilenão, imagina, né, o time que passou em sexto, né, no geral, União Espanhola, 45 pontos em 30 jogos, até uma campanha positiva, né, passou pelo Everton na fase pré nos pênaltis, mas arrancou mal esse ano. Está com uma vitória e 3 derrotas. Fui pesquisar também jogadores dos 3 times, nada que tenha me chamado muita atenção. O Once Caldas foi o 5º no geral do Chaquirão, aí dá para chamar de Chaquirão, o campeonato colombiano, e passou pelo Milionários tradicional em jogo único na fase pré e vem de 3 derrotas seguidas nesse momento lá no campeonato colombiano. Então, 11º após 9 rodadas, não é lá essas coisas. E o San José, que é o quinto no geral do campeonato boliviano. Vocês podem imaginar o nível, né? Tentando aqui ser até econômico nas palavras, né? Pegar leve para não parecer, né, que a gente está tirando onda. Imagina, alguém vai clipar isso aí lá na Bolívia e vai virar motivação para os caras. Mas, de fato, times muito limitados. O São José só fez jogo de Sul-Americana até agora, então derrotou o Aurora na fase pré, porém, amistoso em fevereiro, levou 7-1 do Bolívar. Bolívar, sim, que é a principal força aí da Bolívia, tanto que bateu mata-mata de Libertadores recentemente, e o São José jogou e levou 7-1. O negócio ali é altitude, temos a obrigação de passar em primeiro e vamos torcer para a logística ajudar, né, em relação a datas de jogos. De repente o Fluminense consegue encaixar aí 2 viagens seguidas, não sofrer tanto, conseguir rodar, chegar para as últimas 2 rodadas em casa, de repente já classificado, aí pouco time. Vamos torcer para dar tudo certo, mas obrigação de passar em primeiro lugar, até pensando na fase seguinte, né? Tem uma fase contra terceiros da Libertadores. Se não joga essa fase, você descansa 2 meses de semana e provavelmente vem uma pedreira, né, do lado de lá, vem um time muito mais tradicional. Então, vamos fazer o nosso dever de casa bonito. Não estou tão empolgado assim em jogar a Sul-Americana, mas piscou, bum, quartas de final, aí o bicho pega. Vamos ver se a gente chega lá sem problemas. Valeu, tchau, tchau. Excelente terça-feira para você que está ligadinho aqui no canal do Lessa, chegando com as últimas informações do Fluminense. O Fluminense que já conhece os seus adversários na Copa Sul-Americana. Tamo junto, Lessa. É só para a galera não ficar órfão do seu trabalho enquanto você faz essa viagem, e eu espero muito que ela sirva para que você volte com muito mais forças para continuar o seu trabalho incrível cobrindo o Fluminense aqui no canal do Lessa, lá no Jornada. Enfim, você sabe que eu sou um grande fã da sua pessoa, do seu trabalho, obviamente, e obrigado pelo convite para falar um pouco do grupo do Fluminense na Sul-Americana. Eu sei que é um pouco difícil disputar uma Sul-Americana depois de uma sequência de Libertadores. E dói ainda mais você olhar para o lado e ver os rivais Botafogo e Flamengo se preparando, né, para jogar a maior competição das Américas. Mas a vaga na Sul-Americana veio depois de um Brasileirão horroroso em 2024, então não dá para a gente reclamar, né? Vamos jogar uma competição Conmebol
e uma competição que não conquistamos ainda, como todos sabemos e todos nós desejamos, né? E aquilo tudo que uma Sul-Americana traz, né? A possibilidade de disputar uma segunda Recopa, enfim. Falando do grupo do Fluminense em si, se eu te disser que eu conheço a União Espanhola, que eu sei quem é o lateral direito do San José, que eu sei quem é o treinador do Once Caldas, eu estarei sendo um grande mentiroso e eu gastei toda a minha cota de mentiras no último carnaval, vocês devem imaginar o porquê, mas é impossível não dizer que o Fluminense tem total obrigação de passar em primeiro lugar no grupo e brigar pela primeira posição geral na Sul-Americana para não passar o que passou em 2024. E comparando um pouco 2024 com 2025, eu acho que o Fluminense escolheu não varrer aquele grupo que tinha Cerro Porteño, Colo-Colo e Alianza Lima, porque era muito mais time, tinha muito mais investimento, mas não se preparou, não se planejou para fazer a primeira colocação geral da Libertadores e, consequentemente, jogar todos os jogos de mata-mata, o segundo no Maracanã. A gente acabou tendo o azar de pegar o Atlético, que foi terceiro, né, uma posição acima do Fluminense. O Fluminense ficou em quarto no geral, e fomos eliminados da maneira que fomos. Então eu acho que é muito importante que o Fluminense encare com seriedade desde o primeiro jogo essa competição, coisa que não fez em 2022, quando estava naquela ressaca da eliminação do Olímpia e também, de certa forma, na ressaca do título do Campeonato Carioca. Não levou a sério os primeiros jogos, teve que inventar uma goleada de 10-1, arrumar uma goleada de 10-1 na última rodada que não valeu absolutamente nada. Então, se o Fluminense jogar com seriedade, pensando em se classificar em primeiro lugar geral para ter mais tranquilidade, porque não pode arriscar de jogar o playoff, sendo que esse playoff geralmente é no meio do ano. No meio do ano o Fluminense vai estar envolvido com o Mundial de Clubes e esse playoff da Sul-Americana é um grande tormento no calendário do futebol brasileiro, porque nem data disponível tem. Então é muito importante ir para os Estados Unidos para a disputa do Super Mundial com a primeira colocação garantida na Sul-Americana. E sobre time, é inegável dizer que o time tem muito mais investimento, tem muito mais qualidade. Eu acho que se fizer uma seleção desses três adversários juntos e botar para jogar contra o Fluminense tem a obrigação de golear, mas vem o fator altitude, que o Cauã Antinoco fala muito bem lá no Jornada, que chegou a hora do Fluminense desmistificar essa coisa de não saber jogar em altitude. Claro, os efeitos são muito adversos, os efeitos acabam prejudicando muito o futebol de qualquer time brasileiro, mas eu não imagino o Fluminense não tendo possibilidade de se preparar para vencer um San José, que é um time completamente sem tradição na América do Sul e principalmente em competições sul-americanas. Então é isso, eu acho que o Fluminense tem totais condições de fazer uma boa competição, de passar em primeiro lugar no grupo e brigar pela primeira colocação geral, porque muito provavelmente outros brasileiros estarão nessa briga, e eu espero que desde o começo o time encare com muita seriedade, o time saiba que é sim um desejo da torcida essa final de Sul-Americana, esse título de Sul-Americana, para a gente poder disputar uma Recopa no ano que vem, para a gente conseguir essa vaga na Libertadores, o que pode dar até um pouco mais de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto, quando precisar, pode contar comigo. E se inscreva no canal, deixe o like e o seu comentário. Valeu!